Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 FIIs para se investir em 2026, quais são os melhores FIIs para a gente ficar de olho nesse ano. Então, antes da gente ir para o vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar o seu sininho, compartilhar o vídeo e também deixar um comentário se você gosta desse tipo de conteúdo, que a gente está sempre de olho. Então, primeiro, gente, nosso disclaimer padrão, então nada do que eu trouxe aqui é recomendação de compra ou de venda, o único objetivo do vídeo é realmente ensinar e compartilhar o conhecimento. Então, primeiro fundo que a gente vai estudar hoje é o GGRC11, ele é um fundo de lajes corporativas e um fundo logístico, ou seja, ele tem galpões logísticos, alguns galpões industriais também, que ele aluga para algumas empresas. Ele tem mais de 30 galpões, então ele é realmente bem diversificado. Quando a gente olha a cota dele, o valor nominal é de R$ 9,90, ou seja, com menos de R$ 10 você já consegue comprar uma cota desse fundo. Nos últimos 12 meses ele pagou um yield de 12,08%, líquido de imposto de renda, o que é um yield muito bom. Ele está hoje cotado a 0,88 do valor patrimonial, ou seja, é como se eu tivesse um prédio de R$ 1.000.000, eu estou comprando ele por 880 mil, então eu estou tendo um desconto aqui, isso é muito bom. A gente tem que sempre olhar esse indicador nos FIIs. Ele tem uma liquidez média diária de 9 milhões, então para quem vai comprar 2 mil é super de boa, não tem problema nenhum em questão de liquidez, e subiu nos últimos 12 meses 12,3%. Quando a gente olha nos últimos 5 anos, ele subiu somente 17%, o que não foi um bom retorno, né. A gente vê que aqui de 2021 ele tem uma queda, muitos fundos vão apresentar essa queda, mas o que importa é, para a pessoa que mantém o investimento, que continua investindo todos os meses, ele surfou essa alta de quase 30, 40% aqui que o fundo teve. E aí, gente, cada um desses momentos de queda são oportunidades de investimento. O bom investidor sempre olha a queda como uma oportunidade de investimento. Desde que o fundamento não mude, ou seja, desde que a gente não tenha uma queda do lucro ou uma mudança estrutural do fundamento da empresa, a queda é sempre ou quase sempre uma oportunidade. E aí, quando a gente olha aqui, qual foi a evolução de dividendos do fundo, né? E aí, os dividendos. É muito importante a gente olhar isso porque os fundos imobiliários eles são ativos geradores de renda, ou seja, eles produzem um fluxo de renda mensal para você. E essa é a maior parte do retorno que você vai ter desse fundo. 95% do retorno vai ser através da renda. Então é fundamental que no médio a longo prazo essa renda seja pelo menos corrigida pela inflação. Porque você que está aí do outro lado e quer viver de renda, você vai comprar FIIs achando que vai poder usar 100% da renda. E não, você vai precisar, primeiro, reinvestir e, segundo, procurar FIIs que cresçam a renda no médio a longo prazo. Porque senão de nada adianta você receber dividendo todos os meses e essa renda não cresce. A inflação vai comer todo o seu poder de compra. E aí o que que a gente vê no GGRC? De 2017 para 2025, a gente vê um processo de crescimento dessa renda. É claro que não é linear, você vê, vão ter anos de queda, como 18 para 19, como 23 para 24, mas no médio e longo prazo a gente tem uma evolução dos dividendos, e é isso que a gente está sempre procurando nos FIIs. Evolução de dividendos, crescimento de dividendos é o fundamental. E aí eu trago para vocês qual que é o retorno esperado desse ativo, tá? Então, para calcular esse retorno, o que que eu usei? Primeiro, a gente tem então o dividend yield dele de 12%, né? A gente pega o dividendo anual e divide pela cota, assim eu tenho o dividend yield. Eu tenho o crescimento do dividendo histórico, isso desse próprio fundo, que foi de 5,40% ao ano. Isso quando eu pego de 2017 a 2025, ou seja, ele cresceu um pouco acima da inflação, que no período foi em torno de 5%. Hã, e aí qual que é o retorno total desse fundo, gente? O retorno total ele vai ser o dividendo que eu vou receber, né, os 12%, mais o crescimento desse dividendo de 5,4%, ou seja, eu vou ter um retorno total de 18%. Você vai me perguntar: "Nossa, Gustavo, mas por que que não é 17, né, porque 12 mais 5 dá 17". Porque ele é retorno composto, então os 5% vão crescer, vão incidir em cima desses 12%. Por isso que ele é um retorno composto, tá, de 18%. E aí, qual que é o retorno real que eu posso esperar desse ativo? Considerando uma inflação de 6%, 11,49%, esse vai ser o retorno acima da inflação. Então, para quem olha, gente, Tesouro IPCA, que é o título do governo, né, tá pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8. Tudo bem, mas eu tenho um fundo me pagando hoje IPCA mais 11, líquido de imposto de renda. E é isso daqui que a gente procura, né? Isso daqui
lembrando, no médio a longo prazo, tá? Isso com ele com o crescimento, o retorno esperado. Nosso segundo ativo de hoje é o XPML11, ele é um dos maiores fundos de shopping, tá? Então ele é um fundo que tem, participação, ele é dono de alguns shoppings e tem participação em outros, né. A cota dele é 108,72, então ele é a cota que a gente chama de base 100. Ele paga um dividend yield de 10,12% nos últimos 12 meses, um pouco abaixo do que o GGRC11. O PVP está em 1, ou seja, ele está no valor justo, ele está, exatamente no valor patrimonial. A liquidez é 19 milhões, ou seja, super suficiente, vamos dizer assim, e nos últimos 12 meses subiu 23%, que foi um baita retorno. E aqui a gente encontra, aquele gráfico que é bonito de se ver, né, em 5 anos ele sobe 45% assim, médio a longo prazo, um retorno positivo e crescente. É claro que ele tem quedas, é natural, todo investimento de renda variável vai ter queda, mas o bom investidor, ele se aproveita desses momentos de queda para fortalecer a posição, para aumentar a quantidade de ações, e de cotas de fundos, né, e assim receber mais renda. Esse, gente, é sempre o foco principal que vocês têm que ter. Então, enquanto a cota tem momentos de queda, vamos olhar como é que se comporta o dividendo no médio a longo prazo. Então, que eu tenho? Eu tenho que 18 a 19 ele tem um crescimento dos dividendos, naturalmente na pandemia ele tem uma queda, por quê? Porque na pandemia as pessoas não ficaram presas em casa, então não podiam sair de shopping, não podiam sair no shopping. Então nesse momento muitos lojistas não pagaram, as receitas não foram tão boas, mas da pandemia para cá a gente vê um crescimento muito forte, e aqui eu considero o crescimento de 18 até 2025 para conta do slide seguinte, tá? Então ele tem consistência no crescimento de dividendos e é isso que a gente busca. E aí aqui, quando eu pego qual que é o retorno esperado desse ativo, então ele pagou nos últimos 12 meses R$ 11,04, um yield de 10,15%, né, eu divido o dividendo pela cota, isso me dá 10,15%. O crescimento do dividendo histórico foi de 8% ao ano, então esse aqui foi o crescimento histórico dele. Isso vai me dar um retorno total de 18,93% e um retorno acima da inflação de 12,2%. Então, novamente, mais um ativo com oportunidade, quando a gente olha nos retornos. E aí, qual que é o terceiro ativo? É o HSML11, mais um ativo de shopping aqui, para vocês. Ele é um pouco, vamos dizer assim, um pouco menor que o XPML. Ele está cotado hoje a R$ 91,23, pagou nos últimos 12 meses 8,73%, então um pouco menos de yield do que o XPML, está a 0,88 do valor patrimonial, ou seja, existe um desconto aqui, como se eu estivesse comprando, uma moeda de R$ 1 por 88 centavos. A liquidez é um pouco mais baixa, ele é um fundo menor, e ele subiu nos últimos 12 meses 37%, né. E aí, quando a gente olha nos últimos 5 anos, ele teve um retorno muito bom de 52%. E aqui, novamente, ó, no médio a longo prazo, ele tem um retorno positivo. Claro que ele vai ter quedas, como eu disse para vocês, é aqui que se fazem as grandes compras, é aqui que se tem as grandes oportunidades. E aí, quando a gente olha para os dividendos, ele traz um gráfico muito bonito de resultados. Então, desde o início do fundo em 2019, os resultados estão crescentes, consistentemente crescentes. Ele tem em 2025 uma queda, mas uma queda pontual. Então, a gente vê no médio a longo prazo os dividendos crescendo, eles saem de algo como 3,50 para seus R$ 8,11 nos últimos 12 meses, né. E aí aqui quando a gente considera, então, aquela mesma conta de retorno esperado, eu tenho então um yield de 8,8%, eu tenho um crescimento de dividendos históricos de 11% ao ano, isso aqui eu não estou nem considerando o dividendo do ano passado, retrasado agora, né, gente, que foi muito alto. Estou considerando 2025, mesmo com a queda, então ele vai dar um CAGR, né, um crescimento composto de 11% ao ano. Isso me dá um retorno total de 20% ao ano, acima da inflação de 14%. Ou seja, gente, apesar do dividend yield ser um pouco mais baixo, eu estou falando de um fundo que me traz um retorno acima da inflação maior, essa é a expectativa. Então o que que eu quero que vocês, olhem aqui, gente, não fiquem cegos pelo dividend yield. Tem gente que vai falar: "Não, eu quero dividend yield de 14%, eu quero dividend yield de 16%". Tá, mas 16% é bom ou ruim? Depende, se ele não crescer nada, 16% é ruim, gente. Porque daqui a 10, 15 anos, 16% não vai ser, hã, vai estar em cima de uma base ruim, ou seja, ele vai se manter em 16%. Diferente de você ter
um retorno de 12% ao ano, mais um crescimento de seus 4, 5, 6, 8% ao ano, que isso no composto dá maior. Então você tem que estar sempre olhando qual que é o crescimento desse resultado, e é isso que a gente está procurando aqui. Então por isso que esse fundo traz um retorno tão maior. Se ele continuar entregando esse crescimento, e aqui não é promessa de garantia de retorno, não é nada disso, isso aqui é só o histórico, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas se ele continuar entregando esse crescimento, ele vai dar um belo retorno para o acionista. E aí, por fim, gente, o último fundo que a gente vai estudar hoje é o MXRF11. Ele é um fundo de papel, que a gente chama, ele é um fundo então de principalmente de dívida, né, papel é praticamente dívida. Então ele tá cotado a R$ 9,50, pagou nos últimos 12 meses 12,3% de dividend yield, tá cotado em linha com o valor patrimonial, e aqui é muito importante que a gente olhe sempre isso, né, que como existe dívida por trás dele, eu nunca vou pagar mais caro por uma dívida do que ela realmente vale, porque aí a taxa que eu vou ter sobre esse investimento vai ser menor do que a contratada, entendeu? Eu explico isso num vídeo depois para vocês, mas em suma, a gente tem que estar sempre olhando isso daqui nos fundos de papel. Liquidez muito boa de 14 milhões e nos últimos 12 meses ele sobe 16%. E aí nos últimos 5 anos, o que que a gente vê? Um resultado de 63%. Ele é um fundo que consistentemente ele cresce, ele tem alguns momentos de queda, são raros, mas quando cai é um momento de oportunidade, mas ele consistentemente tem esse, vamos dizer assim, esse crescimento. E aí, gente, quando a gente olha aqui então, qual que foi os dividendos desse fundo, e como ele é um fundo de papel, gente, o resultado dele está atrelado à taxa que ele consegue mais a inflação. Então, pô, se os títulos que ele está conseguindo, as taxas são ruins, naturalmente ele não vai conseguir crescer tanto os resultados. Se as taxas sobem, como foi aqui 2020 para 21, ele consegue esse crescimento. Então aqui você vai ver que vai ter momentos em que ele vai ter o crescimento do resultado, aí ele tem uma queda, depois ele cresce, depois tem uma queda, aí ele tem uma bela evolução e agora está entregando uma queda porque a inflação caiu, né? A gente está falando de uma inflação de 8, 10% ao ano aqui em 2022, 23, agora de 4,5, 5. Então, isso, gente, por consequência, faz com que esses resultados sejam mais voláteis do que os fundos de tijolo. Mas o que importa é que no médio a longo prazo a gente veja esse crescimento, esse retorno positivo. E aí, por fim, para calcular então qual que é o retorno esperado desse ativo, eu tenho então aqui 12% de dividend yield, um crescimento de 4,8, ou seja, em linha com a inflação, o que vai me dar um retorno real de 11,1% ao ano, considerando uma inflação de 6%. Ou seja, ele ainda assim está me pagando mais que os títulos públicos, o que é um bom indicativo. Então, senhores, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, se inscrever, ativar as notificações também e compartilhar o vídeo, que isso ajuda muito o canal. Não esqueça também de comentar aqui o que que você achou do vídeo, se você gosta desse tema, desse conteúdo, para a gente poder trazer mais vídeos nesse sentido. Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.